por um outro tipo de sinal, que eu também vou falar, né? O sétimo sinal, né, de Galavardin. O oitavo sinal que eu vou falar é de Sgarbosa. O nono epônimo ou sinal é o de Cabrera, né? E o décimo de Chapman. Então vamos lá. Eu queria saber primeiro, assim, eu vou até olhar no chat aqui, desses sinais, todos, quantos vocês conhecem? Desses 10 sinais, né? Quantos vocês conhecem desses 10 sinais que eu estou mostrando aqui para vocês? MacDean, Strodipalares, De Winter, Wellens, ou então assim, fala assim, não, eu sei 2, 3, né? Ou então assim, eu posso até saber, vocês vão ver que vocês sabem esses sinais, mas talvez vocês não ligaram ao epônimo, né? Isso é muito interessante. Vocês cansaram de ver alguns desses aqui, principalmente o primeiro que eu vou falar, mas você nunca teve a curiosidade ou nunca te mostraram o nome do epônimo ou do autor que surgiu esse sinal, né? Então vamos lá. Primeiro sinal, MacDean White. Eu mostro para vocês aqui na tela um traçado eletrocardiográfico de uma forma um pouco diferente do que eu vou mostrar, mas é porque eu queria mostrar do artigo original. O D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, desse lado aqui a gente tem as precordiais e desse outro lado aqui o plano frontal, certo? O que a gente está vendo aqui nesse eletrocardiograma? Ah, Felipe, isso aqui eu começo por onde? Eu estou meio perdido aqui, né? A gente não tem aquele traçado de D2 longo, tudo. Mas vamos lá, a gente tem aqui o ritmo sinusal, a gente cansou de ver isso, D1 positiva, D2 positiva, V1, a onda P é bifásica e tudo. Mas aqui eu já quero mostrar para vocês as alterações, porque senão a gente fica muito alongando no nosso webinar e hoje eu não falo as alterações. Então a gente tem um eletrocardiograma com uma onda S aqui em D1, né? Eu vou para D3 aqui, eu tenho uma onda Q se formando e uma onda T negativa. Tá? O sinal de MacDean White, pessoal, ele foi descrito até como uma tríade de MacDean White, que é o padrão que a gente conhece por S1, Q, onda Q em D3 e onda T negativa em D3. Né? Então, esse padrão é um padrão que foi descrito em 1935 em 5 pacientes com corpo pulmonar agudo. Eu vou mostrar um artigo para vocês. Ele tem uma sensibilidade muito baixa, né? Só que uma especificidade alta. Então, naqueles pacientes que apresentam esses sinais, o eletrocardiograma foi bastante específico para fazer o diagnóstico. Ou seja, nos pacientes que têm TEP, só 24% apresentam esses sinais. Então, a sensibilidade é baixa. A especificidade, ou seja, quando tem, é um garantidor do diagnóstico de TEP. Tá? Então, esse sinal S1Q3, T3, que vocês estão cansados de ver em prova de residência médica, se você não fez ainda, pode ter certeza que eles vão falar sobre isso, ou prova prática, ou na prova teórica, tá? Que é um padrão de tromboembolismo pulmonar. Em 1935, MacDean White, eles publicaram um artigo com 5 pacientes, né, com corpo pulmonar agudo devido a TEP. E essas alterações que fazem a hipertensão pulmonar aguda, todas essas alterações, eles descrevem que fizeram essas alterações no eletrocardiograma. Eles analisaram apenas as derivações D1, D2 e D3 e viram que esse padrão eletrocardiográfico, quando presente, estava associado a uma pior evolução do TEP. Né? O paciente evoluía com choque, né? e aumento da mortalidade. A sobrevida era baixa. Olha só o primor do artigo. Então, vocês estão cansados de ver S1, Q3, T3, mas aqui é o artigo original, de 1935. E em 1935, como é que vocês acham que eles faziam o diagnóstico de TEP? Era só história, exame físico e, no máximo, raio-x de tórax, pessoal. Em 1935, não tinha tomografia. Né? Então, você vê que a medicina, né, ela trazia para a gente muita informação de pouco propedêutica.
Ela trazia informação, por exemplo, o artigo, se você for ler, muitos pacientes vinham de pós-operatório de cirurgia ginecológica, né? E evoluía com TEP, então era o diagnóstico clínico, estetoscópio, história clínica e no máximo um raio-x de tórax, que era mais para descartar outras alterações pulmonares do que para fazer, porque nós sabemos que no TEP, né, as alterações pulmonares são muito raras de acontecer, aquele infarto lacunar que a gente costuma ver que a gente costuma ver em prova, né, não aparece, a sensibilidade é muito baixa. Então, um artigo fantástico de 1935 de McGinn-White publicou isso. Então, o padrão de McGinn-White, a tríade de McGinn-White, é a tríade do S1Q3T3, que é isso aqui, ó. Olha lá o que eles tinham. Olha o nível do eletrocardiograma, o tanto que tinha interferência de corrente de 60 Hz. Olha só, essas interferências que vocês estão vendo, essa linha grossa, né, preta no eletrocardiograma, ou então essa branca, isso aqui é interferência de corrente de 60 Hz. Né? Então você vê que o próprio filtro do eletrocardiograma era muito ruim, mas eles já viam lá, ó, isso aqui é um D1, um D2, um D3, então ele vinha que tinha uma onda S em D1, né, uma onda Q em D3 e uma onda T negativa, invertida, na derivação D3 dos pacientes que tinham TEP. Então, eu quero que vocês saibam sinal ou tríade de McGinn-White S1Q3T3. Onda S em D1, onda Q inicial em D3 e onda T negativa em D3. S1Q3T3. Padrão de McGinn-White. Certo, pessoal? Interessante, né? Outro segundo sinal que eu mostro para vocês, SODI Palaris. Vamos lá, vamos mostrar o eletrocardiograma. A gente vê o eletrocardiograma aqui em D1, inicialmente onda P positiva, D3, onda P positiva, AVF positiva, e V1, ela é bifásica, né? A VR, note que ela é negativa, e note que esse eletrocardiograma, já vou passar para vocês, o seguinte, a VR, uma onda P muito negativa, e em D2, uma onda P de amplitude muito positiva, pessoal. Isso aqui é muito simples, né? Que a gente já viu. Uma onda P de amplitude maior que 2,5 milímetros, ou seja, num quadrado que vocês estão vendo aqui, se você estiver vendo no celular, aumente a tela, mas estiver vendo no computador, você consegue ver melhor. Então, maior que metade desse quadrado grande que vocês estão vendo aqui de 5 milímetros, né? Então, um quadrado grande tem 5 milímetros de amplitude, maior que 2,5 milímetros. A gente tem o quê? Uma sobrecarga atrial direita. Note que o eixo cardíaco desse eletrocardiograma, em D1, é negativo, né? Então, em AVF positivo, jogando o eixo desviado para a direita. Lembra daquele macete que eu ensinei para vocês? Quando o D1 é negativo, AVF positivo, vocês vão olhar para onde? Para saber se está desviado para a direita a mais 120 ou menos de mais 120 graus. Para AVR. Quando a AVR ele é mais positivo, ele está acima de 120 graus. Ou seja, olha só, a onda R em AVR aqui é muito maior que a onda Q que está iniciando aqui. Então, eu tenho um desvio do eixo muito maior. Mas não tem nada a ver com o que eu quero falar. A gente já mostra aqui que esse eletrocardiograma já tem sobrecarga atrial direita, né? Mas ele tem uma coisinha aqui em V1. Prestem atenção em V1. Ele não tem aquela positividade importante em V1 que a gente vê também na sobrecarga atrial direita, mas ele tem um início do QR. Esse complexo QR na derivação V1, tá? É o sinal de SODI Palaris. SODI Palaris, ele descreveu, Demétrio SODI Palaris, ele descreveu esse sinal em 1955, se não me engano, que era um sinal de sobrecarga atrial direita, que eu tenho no QRS um complexo QR devido ao aumento do volume atrial e uma variação do eixo nas precordiais. E o que acontecia é que eu tinha uma onda inicialmente que formava uma onda Q, né? Então, esse sinal, que é o sinal de SODI Palaris, é um sinal que indica para mim, apesar de ser no QRS, é um sinal que eu vejo sobrecarga atrial, tá?
Interessante porque, por exemplo, se o paciente tiver fibrilação atrial, eu posso falar que esse paciente e tiver um complexo QR nessa derivação em V1, né, eu posso sugerir que esse paciente tenha uma sobrecarga atrial, mesmo sem o paciente ter onda P, né? Então, sinal de Soddy Palaris. Quem conhecia esse aí? Esse aqui é bem mais difícil de a gente... Isso aqui é bem da escola aí mexicana, né? Demetrios Soddy Palaris era um mexicano, então, assim, muito respeitado, que recebeu o nome sinal de Soddy Palaris. A escola mexicana foi uma das melhores de estudo da eletrocardiografia. Hoje, a literatura da escola mexicana é muito boa e muito respeitada. Próximo, sinal de De Winter. Esse é um sinal importante, porque é um sinal que eu gosto muito, e apesar de ser recente, a publicação de De Winter é um sinal interessante, principalmente para conduta. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Em 2008, por isso que eu falo que é recente, Robert Jan De Winter, ele descreveu, ele é um alemão, um cardiologista alemão, muito conceituado, que estuda muito eletrocardiografia, estuda muito síndrome coronariana, né? Ele descreveu esse sinal que sugeria uma oclusão proximal da artéria descendente anterior. Que sinal que é esse, Felipe? É isso aqui, pessoal. Isso aqui são vários pacientes, tá? Ele tem o paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim diante, até o oitavo aqui. O plano frontal está à esquerda do vídeo, tá? E o plano horizontal das precordiais está à direita. Esqueçam o plano frontal, que está à esquerda do vídeo. Esqueça, não é nada para a gente tomar atenção aqui nesse sinal. O que eu quero mostrar para vocês é esse padrão aqui, ó, por exemplo, veja no paciente 3 aqui. O que a gente tem? A gente tem um padrão que é um infra do segmento ST, né? Na verdade, do ponto J. O ponto J, que é a junção do segmento ST com a onda T, ele começa lá embaixo, tá? E é um padrão que ele faz um slope aqui com uma onda T muito positiva. Uma onda T muito positiva, e só que ele inicia um ponto J lá embaixo. Tem um infradesnivelamento do ponto J, né? Olha só esse paciente 7 aqui, ó. Olha que interessante, olha em V3. E essa é a imagem, V2 e V3. Ele começa o ST lá embaixo com uma onda T muito positiva, né? Parece um crescimento de uma ação na bolsa, alguma coisa assim, que começou muito repentino, subiu muito rápido, mas estava num nível lá embaixo, com um ponto J muito infrado em relação a uma linha de base, que aumentou repentinamente e não tem supra. Não tem supra de ST. Tem uma onda T positiva. Sugerindo o quê? Sugerindo até uma isquemia, né? O paciente tem uma isquemia aqui e ele está fazendo um padrão de isquemia e não de supradesnivelamento do segmento ST. Pessoal, nesses casos aqui, o paciente chega com um eletro desse. Você está no pronto-socorro, tem um infra do ponto J. Você vai tratá-lo como? Como uma síndrome coronariana com supra ou uma síndrome coronariana sem supra? É isso que eu quero saber. Por quê? Você tem que definir. Síndrome coronariana com supra, você vai ter que colocar trombolítico para o paciente, se você não tiver hemodinâmica disponível, se não tiver critérios de contraindicações, né? Então você tem que reperfudir a artéria. Ou então você vai fazer o tratamento de uma síndrome coronariana sem supra. Heparina, você vai dar AS, vai dar clopidogrel, você vai dar antiagregante, vai esperar o paciente estabilizar, e é isso. Então, a conduta tem que ser feita em 10 minutos. Você fez o eletrocardiograma, você tem que tomar a decisão rápido, mais rápido possível, porque tempo é músculo. Suponhamos, então, você está com o paciente número 7. O que a gente tem que fazer? Pessoal, esse é um padrão, como eu falei anteriormente, oclusão. Então, a artéria está fechada. A gente não tem supra de ST, corrente de lesão subepicárdica clássica aqui, né? Você não vai tratar como uma isquemia subendocárdica, de jeito nenhum. Você vai tratar como um infarto com supra. Padrão De Winter, pessoal, isso aqui, ele acontece, tá? Eu já vi esse tipo de padrão, então isso não é raro de acontecer, só que era negligenciado, porque ele não tinha um supra clássico.
Às vezes, era o início de uma síndrome coronariana que depois evoluía para o supra, mas aí você já perdeu tempo de tratamento. Então, nesse tipo de paciente, pegou um padrão de Winter, não, Felipe, não tem supra. Esquece, isso aqui trate como uma síndrome coronariana sem supra. Então, o que é? O infradesenvolvimento do ponto J com esse padrão ascendente e uma onda T positiva. Tá? Então, esse é o padrão de De Winter. E o que acontece? A artéria está fechada. O paciente precisa ser reperfundido. Ok? Padrão de De Winter. Tá? Então, esse padrão, veja só, aqui em V3. Então, ele tem um infradesnivelamento do ponto J, o ponto J vai lá embaixo, ele eleva-se rapidamente, né? E tem uma onda T positiva. Veja só que você não vê supra de ST. Não tem supra de ST de corrente de lesão epicárdica aqui. Esse pode ser um padrão que inicia, depois ele evolui, mas depois que evoluir, você já perdeu tempo de reperfusão. Né? Padrão de De Winter. Coloquei o número 4 aqui, Wellens, padrão de Wellens, porque é um padrão também relacionado à síndrome coronariana aguda. O padrão de Wellens, pessoal, é um padrão. O caso é o seguinte: um paciente, geralmente homem, ele chega num pronto atendimento, ele teve uma dor muito forte em casa, ele já chega no pronto atendimento, às vezes sem dor, ou então a dor já diminuiu a intensidade, ele chega no pronto atendimento e você vai atender ele. No pronto atendimento, esse é um paciente aqui que chegou, ele está aqui em A. Ele chegou, fez o eletrocardiograma. O que a gente vê aqui no eletrocardiograma? Nada, um segmento ST apenas retificado. Essas aqui são as precordiais aqui, o plano frontal A, B, C e D, tá? E o plano horizontal A, B, C e D do lado direito, igual aquele outro slide que eu mostrei para vocês. Aí você fala assim, o paciente está sem dor, está com uma dor, já melhorou, não tem supra, não tem nada, tem alteração de repolarização bobinha aqui, ó. Tem V3, uma alteração onda T, né? Uma alteração de repolarização meio que inespecífica. Pessoal, é isso que é a síndrome de Wellens. O paciente teve dor típica e faz uma onda T bifásica, geralmente em V3, V4, V5, na parede anterior, na parede anteroceptal, às vezes. E olha só como é que vai evoluindo. Do B para o C, ele vai evoluindo, com uma onda T cada vez mais bifásica. Às vezes pode fazer a onda T ficar simétrica, ela pode ficar uma onda T negativa, mas depende do tratamento que você der para o paciente. E ele está assintomático, ele faz essas alterações dinâmicas e o paciente está assintomático ao longo da internação. Você vai internar ele porque a dor é típica, o paciente às vezes é de risco, né? Geralmente os pacientes são tabagistas. Esse tipo de paciente, ele não faz uma oclusão, tá? Diferente da síndrome de De Winter. Ele faz uma suboclusão, ou seja, está passando 90%, está obstruído 90%, está passando 10% de sangue. Ok? Então, é isso que a gente tem, uma onda T bifásica na parede anterior, anteroceptal, né, que o paciente às vezes está bem, está estável hemodinamicamente, e depois o paciente vai ser reperfundido e vai normalizar isso aqui em D, isso é a normalização após o tratamento. Né? Às vezes só com uma heparina, AES, clopidogrel, ele já abriu a artéria, melhorou ali a perfusão na artéria, já diminuiu a suboclusão, né? Então, esse aqui, passa um pouquinho de sangue ali, né? E essas alterações são relacionadas, então, a uma síndrome coronariana sem supra. Você não vai trombolizar uma síndrome de Wellens, ok? Síndrome de De Winter, você pode trombolizar. Síndrome de Wellens, não. Ok? Então, eu já coloquei ali De Winter e Wellens junto, para vocês não esquecerem. Ok? Então, é uma suboclusão, não é artéria fechada. Então, não tromboliza, ok? Tem tempo para levar para o CAT. Mudando um pouquinho, né? Aqui essa parte, eu vou falar da síndrome de Debye. Né? Debye foi um grande estudioso da eletrocardiografia, do início da eletrocardiografia, aí, do início do século passado, e também trouxe bastante epônimos, até trouxe esse epônimo depois de morto, porque foi uma homenagem, né? Mas trouxe bastante contribuição à eletrocardiografia que a gente tem hoje. O que eu tenho que explicar para vocês?
a síndrome de Debye é relacionada aos bloqueios interatriais, né? O que é o bloqueio interatrial? É o bloqueio onde, quando o nó sinusal ele vai formar o estímulo e ele tem que sair ali do nó sinusal, passar pelo átrio direito e para chegar no átrio esquerdo, onde que ele tem que passar? Pelo fascículo de Bachmann. Isso a gente fala desde o curso básico, né? Então, na primeira aula ali de ECG normal, da ativação do eletrocardiograma, então, o estímulo sai do nó sinusal, ele passa pelos tratos internodais, anterior, médio e posterior, e para o átrio esquerdo ele vai através do fascículo de Bachmann. O fascículo de Bachmann, quando o fascículo de Bachmann tem um atraso, a gente fala que a gente tem um bloqueio interatrial parcial, ou de primeiro grau, né? Então, dos bloqueios interatriais, a gente tem essa lentificação e a gente vai ver isso aqui, ó. A gente vai ver a onda P entalhada, né? A gente vai ver um entalhe na onda P e um aumento de duração. Por quê? Você tem que lembrar que a onda P é o somatório da ativação do átrio direito com o átrio esquerdo. Quando eu tenho um atraso da parte esquerda, é normal que a inscrição no eletrocardiograma se atrase, fazendo um entalhe. Então, a primeira porção que a gente vê aqui, ó, olha na minha seta aqui, é o átrio direito, e o atraso vai fazer um entalhe, que é a porção do átrio esquerdo sendo ativada tardiamente pela lentificação do fascículo de Bachmann, ok? Bloqueio interatrial parcial. O que acontece se o fascículo de Bachmann tiver um bloqueio total, que a gente chama de bloqueio interatrial avançado, ou de terceiro grau? É como se fosse, pessoal, o BAVT dos átrios, do nó sinusal, do átrio direito e o átrio esquerdo, eles não se comunicam, ok? A ativação, ela vai se dar retrogradamente. Eu vou mostrar isso para vocês. Ai, Felipe, tá ficando difícil. Não, pessoal, é muito simples. O átrio direito não se comunica agora com o átrio esquerdo, a ativação elétrica, porque o fascículo de Bachmann foi cortado, foi bloqueado totalmente, certo? O que a gente tem em D2? A gente vai ter uma onda T bifásica, como se fosse em V1 no ritmo sinusal normal. Essa onda T bifásica e negativa, por que aqui é negativa? Porque a ativação não vai se passar mais pelo fascículo de Bachmann. A ativação vai vir do nó sinusal para o trato internodal inferior, do inferior vai subir para o átrio esquerdo. Por isso que essa porção referente ao átrio esquerdo, a porção final da onda P, ela vai ser negativa, né? Eu vou mostrar isso para vocês, prometo. Então, a síndrome de Debye, esse bloqueio interatrial avançado era um preditor de arritmias supraventriculares. Então, era comum esse paciente que tem essa síndrome evoluir com fibrilação atrial, flutter atrial, né? E esses bloqueios interatriais serem todo do espectro da doença do nó sinusal, como a gente falou no curso avançado. Então, a doença do nó sinusal, que é uma doença da síndrome Brady-Tach, né? O paciente faz pausas sinusais com bloqueios sinoatriais e fazem também fibrilação atrial e tudo, aumento do crescimento atrial, está relacionado também com a incidência de fibrilação e flutter. Então, tudo isso relacionado com a síndrome Debye. Debye, essa síndrome recebeu esse nome em 2014, quando Conde e Barancook, que foram dois autores que fizeram isso pós-mortem, igual eu falei anteriormente, né? Porque ele estudou muito isso, ele fez essa predição e falaram, vamos nomear, né, como a síndrome Debye. Então, é esse aspecto que a gente vê. Lembra que eu sempre falo, ritmo sinusal, onda P positiva em D1, D2 positiva. Aí vem aqui, você vê em D2 uma onda bifásica, é porque deve estar acontecendo a ativação dessa forma aqui, ó. Vamos lá. Aqui é a ativação atrial normal. O que acontece? Nó sinusal produz o estímulo, trato internodal médio, inferior, manda o estímulo para a porção atrial direita e para o nó átrio ventricular, a porção baixa do átrio direito e para o nó átrio ventricular. Para o átrio esquerdo, passa pelo fascículo de Bachmann aqui, ó. Então, a gente tem uma onda P com essa formação bonitinha, em média durando aí 100 milissegundos, né? Quando tem um bloqueio interatrial parcial, a gente tem o seguinte, o bloqueio interatrial parcial, a gente vai ter uma lentificação
do fascículo de Bachmann, ok? O fascículo de Bachmann, ele tem esse bloqueio, ele vai lentificar para fazer essa ativação, fazendo o quê? Um aumento da duração da onda P, fazendo aquela onda P bifásica. Aí você fala assim, Felipe, é igual sobrecarga atrial esquerda. Sim, as duas condições, elas se assemelham muito, tá? O que a gente tem, assim, da síndrome de Debye, que na verdade o aumento atrial esquerdo, e respondendo até a pergunta aqui que eu passei o olho rapidinho, que parece muito, o Murilo perguntou, né? Parece muito a sobrecarga atrial esquerda, sim, porque as duas são muito semelhantes, né? Assim, a fisiopatologia. Quando a gente tem um aumento atrial esquerdo, a gente tem uma lentificação também, né? Então, é muito difícil a gente distinguir uma das outras, mas uma dica para distingui-las é o seguinte: a síndrome de Bayes pura, a gente não tem, por exemplo, índice de Morris positivo, né, em V1, a gente não tem outros comemorativos que seria só a duração da onda P, ela seria bífida em D2, como na síndrome de Bayes, né? Mas uma coisa é aumentar o átrio esquerdo e você lentificar a condução para o átrio esquerdo, aumentando a duração da onda P, e de outra forma, dessa forma, a gente não consegue distinguir se é só a lentificação da onda P está dando por conta do aumento atrial esquerdo ou se foi da diminuição da velocidade dentro do fascículo de Bachmann. Isso é difícil saber, né? Então, as duas síndromes, a síndrome de Bayes e a sobrecarga atrial esquerda se misturam muito. E a parte que a gente tem mesmo o bloqueio avançado, que é o do terceiro grau, a gente tem essa ativação retrógrada. O que é ativação retrógrada? É isso aqui, ó. O nosso sinusal, ele forma o estímulo, desce pelo trato internodal, vai pelo fascículo de Bachmann, só que aqui está bloqueado, não consegue ativar o átrio esquerdo pelo fascículo de Bachmann, só que ele desce do átrio direito e passa retrogradamente, quando ela está passando pelo átrio ventricular e tudo, e ativa o átrio esquerdo, ele precisa contrair, né? Então, por conta disso, ele tem essa ativação atrasada. E essa ativação, como é de baixo para cima, ela produz em D2 um vetor oposto, negativo, produzindo uma onda P de uma duração maior e a porção atrial esquerda de uma polaridade negativa. Então, ela fica bifásica, igual eu mostrei para vocês no diapositivo. Certo? Muito interessante essa figura aqui, porque ela explica tanto o bloqueio de primeiro grau e avançado. Felipe, você não falou do segundo grau. E aí, o que é um bloqueio interatrial de segundo grau? Existe isso? Existe, pessoal. Bloqueio interatrial de segundo grau é aquele que a gente tem a transição dessas duas formas. Por exemplo, eu tenho um paciente com uma onda P normal, fazendo onda P bifásica, intermitente, transitoriamente, ou eu posso ter também uma onda P normal e ele fazendo o bloqueio interatrial avançado, né? E a gente tem morfologias normais e o interatrial avançado. Então, o segundo grau, ele fica no meio, pegando as características tanto do avançado ou do primeiro grau de forma intermitente, aparecendo, na verdade, algumas morfologias normais. Então, aquela coisa que está caducando ali, que está claudicando, na verdade, entre o primeiro grau e o avançado. Ok? Então, síndrome de Debye. Vamos lá. Agora esse aqui é o sorriso do gato de Cheshire. Pessoal, o sorriso do gato de Cheshire, esse gato de Cheshire, não sei se vocês estão lembrados, é o gato da Alice do País das Maravilhas, certo? O gato do Alice do País das Maravilhas, ele tem esse sorriso característico aqui, que é de ponta a ponta, que eu vou mostrar para vocês. Isso aparece no eletrocardiograma. Vamos lá, vou mostrar um exemplo para vocês entenderem. Então, o que a gente tem aqui no eletrocardiograma? A onda P, a gente consegue visualizar? Não conseguimos visualizar, ok? A onda P a gente não tem. O ritmo, o RR é totalmente irregular, né? Com ausência de onda P. A gente tem, então, uma fibrilação atrial. Fibrilação atrial, e eu quero chamar a atenção desse eletrocardiograma para as alterações de repolarização, principalmente em V5 e V6. Note que a gente tem uma onda R que desce com seu segmento ST
lá no fundo, né, do segmento ST, uns 2,5, 3 milímetros aqui em relação à linha de base, e ela volta como se fosse um sorriso do gato como é que chama o gato mesmo? De Cheshire, né? Nós conhecemos esse sinal como sinal da colher de pedreiro, né? Quem nunca ouviu falar disso, né? Mas eu quis mostrar para vocês uma outra forma que os americanos e a literatura internacional, eles não conhecem colher de pedreiro, né? Eu acredito que essa denominação é a denominação mais clássica, né? Do sorriso do gato de Cheshire. Então, a digoxina, né, o paciente que está tomando a digoxina, então ele está impregnado e não intoxicado, é um sinal de impregnação, que é diferente de intoxicação digitálica. A impregnação do digital, ele causa essa alteração de repolarização, que é esse segmento descendente, né, do segmento ST no eletrocardiograma, desse sorriso do gato de Cheshire. Aqui a colher de pedreiro, para vocês verem a analogia, para mim não tem nada a ver. Geralmente as alterações são nas derivações inferior e lateral. Inferior, então, é D2, D3 e AVF, né? E lateral aqui, como eu mostrei para vocês, V5 e V6. Olha esse outro eletrocardiograma, que ao invés de ter na derivação lateral, que tem um pouco de interferência de artefato aqui, a gente tem principalmente em D2, D3, AVF, então na parede inferior. O ritmo também é de fibrilação atrial, né? E a gente tem aqui o sorriso do gato de Cheshire, né? Então, essa alteração de repolarização relacionada à impregnação digitálica. Olha aí o sorriso do gato. Galavardan. Galavardan, ele tem uma síndrome de Galavardan. Isso na minha área, eu sou eletrofisiologista, é muito comum até. Talvez vocês vão um dia pegar, se você é cardiologista, com certeza você vai ter um paciente assim. A síndrome de Galavardan é uma síndrome de uma taquicardia monomórfica repetitiva, né? Que é uma taquicardia de corações normais, tá? Isso pode acontecer em qualquer paciente. É uma taquicardia com morfologia de bloqueio de ramo esquerdo. E veja só, é uma taquicardia em salva. Note que nós temos então aqui o ritmo sinusal, um batimento sinusal, veja em D2 aqui na minha seta. E os próximos 4 batimentos, nós temos complexos QRS largos, com uma alteração, com a polaridade do segmento ST e onda T discordante com o complexo QRS e em salvas, repetitiva. Veja que tem um batimento sinusal, 1, 2, 3, 4 batimentos, uma pausa, um outro batimento sinusal, 3 batimentos de arritmia ventricular, taquicardia ventricular, não sustentada, mais 4, depois por assim diante. E veja que nas precordiais ela tem uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, né? Tem Rzinho S, Rzinho S, V5, V6, R puro, né? Como se fosse simulando um bloqueio de ramo esquerdo. Então, esse tipo de taquicardia é uma taquicardia de corações normais, taquicardia repetitiva, uma taquicardia que geralmente não tem mortalidade, né, que não mata os pacientes, mas é uma taquicardia que realmente deixa o paciente, muitas vezes, até com instabilidade hemodinâmica. Então, a taquicardia de Galavardan, né, uma taquicardia ventricular, monomórfica, porque é o mesmo padrão, você não vê polimorfismo, o QRS da taquicardia, ele não muda, ele é repetitivo, monomórfico, ele tem 2 formas. Ele tem a forma dessa clássica, né, que a gente chama que é essa taquicardia de Galavardan, que é a fórmula clássica de complexos repetitivos em salvas, e tem da forma isolada também, que o paciente tem só a extracístole, e que essa forma aqui que foi descrita por Galavardan, isso está no nosso livro, nesse segundo livro que a gente fez, e na parte da taquicardia ventricular, e tem a forma paroxística, que é a taquicardia também, que ela vem sem ser em salva, taquicardia que vem paroxística, ou seja, ela vem quando ela quer, subitamente, aparece de repente no paciente, ok? Então, taquicardia ventricular de Galavardan. Esgarbosa.
Então, um dos epônimos aí diz Garbosa é o que a gente tem que definir no paciente, o oitavo sinal, o paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo e infarto com supra. Para vocês que relembram das aulas, os critérios de Garbosa, eles foram descritos principalmente paciente que tem infarto, né? A gente tem um paciente que tem um infarto com supra e um bloqueio de ramo esquerdo. Vocês sabem que no bloqueio de ramo esquerdo é muito difícil a gente analisar as alterações de repolarização, né? As alterações de repolarização, elas estão comprometidas por conta do bloqueio de ramo, ou seja, a ativação do ventrículo esquerdo, por conta da inoperabilidade do ramo esquerdo, ela vem do ventrículo direito e vai se dando miócito a miócito. Isso causa a repolarização totalmente desorganizada e de uma forma oposta à repolarização normal que a gente teria no paciente que tem a ausência do bloqueio de ramo esquerdo. Então, para você analisar um paciente com uma síndrome coronariana aguda com um bloqueio de ramo esquerdo, então a gente precisa de um pouco mais de critério. Não dá para a gente falar que o supra de maior que 1, 2 milímetros em V1, V2, isso seria um infarto com supra, né? Então, muitas vezes, você pode pegar um paciente que está com uma dor atípica, um bloqueio de ramo esquerdo no eletrocardiograma e considerar como um bloqueio de ramo esquerdo novo. Vai de cada um. Mas, na minha experiência, o paciente que faz um bloqueio de ramo esquerdo novo, né, e está fazendo um infarto com supra, o paciente está grave, tá, pessoal? Então, tem um pouco mais de parcimônia aí na avaliação desses pacientes, que eu já vi paciente ser trombolizado simplesmente por uma dor atípica e paciente bem, estava tranquilo e foi trombolizado porque tinha um bloqueio de ramo esquerdo. Também as coisas não são assim, o paciente geralmente está muito grave. Então, para o paciente ter um infarto e o bloqueio de ramo esquerdo ser novo, ele tem que ter perdido muita massa ventricular. O infarto tem que ter ocluído uma artéria e tem que ter tido uma massa ventricular muito comprometida a ponto de fazer um bloqueio de ramo esquerdo novo, certo? Então, como é que a gente avalia? Então, Garbosa propôs esses critérios nos pacientes para avaliar o infarto com supra, se ele tinha um infarto com supra ou não, nesse tipo de paciente. Então, a pontuação, para a gente considerar que esse paciente realmente tem um infarto com supra, né, na presença de bloqueio de ramo esquerdo, seria o seguinte: uma pontuação maior que 3 pontos. Mas seriam 3 critérios, sendo que o critério de menor especificidade seria uma elevação do segmento ST maior que 5 milímetros, discordante do QRS. Eu vou explicar isso para vocês. Ou seja, uma elevação do segmento ST, por exemplo, em V1, V2 e V3, né? Onde que já é suprado naturalmente o V1, V2 e V3, certo? Por exemplo, se tivesse só esse critério de elevação do segmento ST, discordante do QRS, geralmente lá em V1, V2 ou V3, teria só 2 pontos, e eu não teria pontuação. E esse critério sozinho ele não consegue fazer o diagnóstico. Mas a gente pode ter a depressão do segmento ST, em V1, V2 ou V3, que mostra para a gente, talvez, uma imagem espelho de um infarto com supra que está acontecendo em V1, V2 ou V3. Por quê? Não é normal V1, V2, V3 estar infrado, uma depressão do segmento ST. O normal é ele ter sempre uma positividade ali do segmento ST. Então, se eu tenho uma depressão do segmento ST em V1, V2, V3, eu já tenho de ficar de olho. Eu já tenho 3 pontos. Adianta alguma coisa? Ele fica ali. Eu preciso de mais um critério, né? Uma elevação do segmento ST, por exemplo, concordante com o QRS. O que é isso, Felipe? O segmento ST está positivo, elevado, e o complexo QRS é positivo naquela derivação. Por exemplo, o segmento ST que é positivo e está elevado em V5 e V6. Por quê? Em V5 e V6 no segmento ST, no bloqueio de ramo esquerdo, ele é geralmente negativo, ele é infrado, ele não é positivo. Então é isso aqui, ó. Vamos lá. Ou ele é maior ou igual a 4 pontos ou maior que 3, né? Na mesma, né? A gente tem aqui, por exemplo, nesse critério aqui, ó, V1, V2, V3, um infra do segmento ST.
né? Então, o que esse critério aqui ele está relacionado? Ele está relacionado ao segundo critério, depressão do segmento ST maior que 1 milímetro em V1, V2 ou V3. Seria 3 pontos, ok? Esse critério aqui, ó, que eu estava falando agora, que eu tenho uma derivação que é concordante, a onda P, ela é, o complexo QRS ele é positivo, e eu tenho uma elevação do segmento ST, né? Então, ele está concordando aqui, positivo o segmento ST e positivo o complexo QRS. Dessa forma, a gente tem um paciente que tem 5 pontos aqui. Isso não é normal, esse é um dos principais critérios aqui do Esgarbosa na presença do bloqueio de ramo esquerdo. Ele, por si só, ele já tem uma pontuação de 5 pontos. Ele já é, por si só, um maior, ele já é um critério muito maior, já é um critério por si só, ele já fecha todos aqui, esse primeiro critério mais específico aí, para identificar o IAM na presença de bloqueio de ramo esquerdo. Certo? O próximo aqui, que eu não falei, que é esse último, né? Que é a elevação, eu tinha falado anteriormente, mas, por exemplo, elevação maior que 5 milímetros em V1, V2, V3. Como eu falei, já tem um aumento do segmento ST em V1, V2 e V3, que é natural, 2, 3, 4 milímetros. Mas se eu tenho um segmento ST em V1, V2 ou V3 muito acima de 5 milímetros, é uma pontuação que tem que ser considerada dentro dos critérios de Esgarbosa, de 2 pontos. Ok? Então, eu tenho 2 pontos aqui, mas ele por si só, ele não consegue fechar os critérios de Esgarbosa no infarto, na presença de bloqueio de ramo esquerdo. Ou seria os 2 últimos, ou seria o primeiro sozinho. Ok? Vamos ver os exemplos? O que nós temos aqui? Olha só. Temos esse eletrocardiograma, uma onda P, complexos QRS largos, com padrão de ramo esquerdo, né? Aspecto em torre, em V5, RS em V2, V3, complexos QRS são largos e as alterações de repolarização em V6 ela é negativa e em V2, V1 e V3 a gente já tem o que chama atenção aqui para a gente. A gente tem uma onda, um complexo QRS largo com uma elevação do segmento ST. Olha onde está o segmento ST aqui. Tem 2,5 quadrados grandes, então tenho 12 milímetros em V3 aqui. É uma elevação do segmento ST a se considerar. E olha só, esse em V4 aqui, ó. Em V4 a gente tem um segmento ST que ele estaria mais para retificado, no máximo positivo. E olha só, a gente tem aqui que ele elevou, né? Então ele elevou bastante aqui em V4, quase 10, mais de 10 milímetros aqui, 2 quadrados grandes, um pouco mais de 2 quadrados grandes. Em V5, note que ele está querendo inverter o padrão de V6, que é negativo. Ele está querendo aqui, ó, ele já ficou na linha de base, né? Quem sabe esse V5 aqui, ele vai positivar. Então, aqui, inicialmente, nós temos um critério, né? Um critério que é aquele critério de menor especificidade, que é a elevação do segmento ST discordante. Mas Felipe, ele tem 12 milímetros de supra, não é muito pior? Não posso dar 4 pontos 2 vezes aí? Não, pessoal, isso não é relacionado à amplitude, tá? Mas é muito interessante notar que está acontecendo essa alteração de elevação do segmento ST, e o que eu chamo a atenção aqui é até para V5, que eu acredito aqui que talvez evolutivamente esse eletrocardiograma poderia ter suprado, né? V4 aqui, ele fica meio que de fora dos critérios de Esgarbosa, mas eu consideraria V4 como se fosse um V5, né? E ele está ali com um segmento ST como se estivesse mais para infra, um pouco mais positivo, mas ele já está muito elevado. Isso aqui não é um padrão normal que a gente faz. Tá? Então, mas eu vou mostrar outros eletros melhores. Vamos lá. Isso sim. Aqui a gente tem um ritmo sinusal, bloqueio de ramo esquerdo,
E o que eu mostro aqui para vocês já de cara é aqui, ó, V4. Isso aqui é uma corrente de lesão subepicárdica, tá? Um infarto com supra. Veja que em V4 aqui a gente já tem uma correlação muito importante aqui, muito clássica da corrente de lesão subepicárdica. Esse aqui é um padrão até que a gente chama padrão de Tombstone, ou padrão de pedra em lápide, que é o padrão de corrente ou padrão de pseudobloqueio de lesão, que no curso avançado eu falo isso, até no intensivo também, que é um padrão de bloqueio de lesão de infarto com supra, né? Esse aqui é o clássico. E olha só em V6 que interessante. Nós temos aqui um padrão de corrente de lesão subepicárdica, que aqui em V6 teria que ser aqui, ó, igual ao V5, né? Olha só, negativo, né? E aqui ele já supra o segmento ST. Ah, Felipe, mas é bloqueio de ramo esquerdo. Aqui a gente tem que ser um pouco parcimonioso com as alterações de repolarização. Não é bem assim. Aqui a gente tem um padrão clássico em V4, que V4, como eu falei, está fora dos Garbosa, na maioria das vezes, mas em V6 aqui também. Aqui eu já tenho o primeiro critério, onde era discordante, né, onde eu teria uma repolarização que era positivo, o complexo QRS negativo, aqui ele positivou. Então, voltando lá no critério de Garbosa, então eu tenho uma elevação do segmento ST concordante com o QRS. É isso aqui, ó, que é o primeiro critério, que é o mais específico. Então, tem 5 pontos. Nesse eletrocardiograma eu já teria, então, critérios de Garbosa, mas esse aqui já mostra para a gente a corrente de lesão aqui mesmo no padrão de bloqueio de ramo esquerdo. Às vezes, nem todo bloqueio de ramo esquerdo ele está livre de fazer um supra. Igual nesse caso, ele fez um supra aqui clássico, com padrão de Tombstone, com padrão de pedra em lápide, com padrão de pseudo-bloqueio de lesão, e também entrou dentro dos critérios de Garbosa ali em V6. Né? Então, um eletrocardiograma muito interessante que a gente pode chamar atenção aí dentro dos critérios de Garbosa e também da análise clássica aí das correntes de lesão subepicárdicas. Ok? Mantendo a mesma perspectiva do bloqueio de ramo esquerdo, e agora se a gente tiver um paciente que usa marca-passo. E aí, o que a gente faz com o paciente que usa marca-passo? A gente consegue avaliar o paciente que usa marca-passo, o segmento ST, como que eu vou me portar diante de um paciente que usa marca-passo, a análise do eletrocardiograma, né? Então, a gente fala no curso avançado sobre esse tema, mas o que eu vou dar uma base para vocês aqui é sobre esses sinais. Estudaram isso para saber como é que a gente vai avaliar esse paciente, né? Então, esse aqui é até uma revisãozinha de 2007, como a gente avalia o eletrocardiograma de 12 derivações nos pacientes com infarto prévio e portador, que são portadores de marca-passo ou dispositivos cardíacos artificiais, né? Nós temos aqui 5 padrões que a gente tem que avaliar. Como eu estava falando já do 9º e do 10º, que é o sinal de Cabrera e o sinal de Chapman, eu vou falar dos outros 3 aqui também, que é importante, já que a gente está falando desse tema. O sinal de Cabrera, pessoal, a gente vê esse notching aqui em V2, geralmente V3, que é esse segmento, aqui antes de começar a falar dos sinais, ele serve apenas aqui para os sinais do paciente que teve infarto prévio. Como é que foi o estudo? Né? O paciente com infarto prévio, documentado e com estimulação cardíaca, a pergunta era o seguinte, como a gente sabe se esse paciente teve ou não, como é que a gente analisa o eletrocardiograma desses pacientes para encontrar algum indício que esses pacientes tiveram um infarto, né? Vamos tentar descobrir alguma coisa relacionada a isso. Então, nos pacientes que tinham marca-passo, desfibrilador cardíaco e ressincronizador. O ressincronizador, pessoal, ele tem uma particularidade, como vocês vão ver na conclusão desse estudo e tudo dentro dos sinais aqui. O ressincronizador, ele estimula uma câmara, ele estimula a câmara direita e estimula a câmara esquerda também. Ele estimula a câmara esquerda a partir de uma veia, que é o seio coronariano, e ele tem uma estimulação muito característica que ela vai nos atrapalhar para avaliar esse tipo de condição.
Então, já vou adiantar para vocês que esses sinais aqui não servem, não são específicos, não são sensíveis para os pacientes que têm cardiodesfibrilador com estimulação multissítio ou estimulação multissítio exclusiva, sem cardiodesfibrilador. Ou seja, serve apenas para aqueles pacientes que têm marca-passo ou CDI puro. Tá? Sinal de Cabreira, então, é esse sinal desse NOT que faz em V2 e V3, né? É o sinal de Cabreira. O sinal de Chapman é um sinal desse entalhe inicial da onda R em D1, ok? A gente tem mais esses 3 padrões que foram estudados também, que é o padrão de QR em D1, AVL ou V6, QR. Esse aqui, pessoal, a gente vê muito padrão de QR ou QS em paciente que tem ressincronizador. A estimulação que está lá do lado esquerdo, ela faz uma ativação inicial contra o vetor lá de D1 e vai fazer um complexo QR, né? E muitas vezes com uma Q inicial. Isso é até um fator da gente avaliar que o paciente é portador de um ressincronizador, porque a estimulação esquerda está vindo muito antecipadamente do que do lado direito. Então, isso aqui ele cai muito por terra quando o paciente tem ressincronizador. O paciente tem outro critério avaliado, o notching, né, que nas derivações inferiores, D2, D3 e AVF, só que da porção descendente, não da porção ascendente, como é no Cabreira, nas precordiais, e o aspecto QR nas derivações de D2, D3 e AVF. Nossa, Felipe, que difícil, né? Que tanto de coisa. Mas, pessoal, quero que vocês lembrem só do sinal de Cabreira e Chapman, que é o que eu vou passar para vocês, e vou passar alguns exemplos agora para vocês entenderem. Olha só, o que a gente tem aqui um paciente, esses dois aqui, ó. Em V3, a gente tem o sinal de Cabreira. Então, olha só, a gente tem o sinal de Cabreira aqui em V3, que mostra o entalhe, o NOT da porção, a lentificação da porção ascendente, né, da alça do QRS em V3. O Chapman a gente não tem, né, em D1 a gente não tem aquele entalhe de R e também não tem NOT, e a gente tem até um NOT inferior aqui, também a gente pode considerar esse NOT inferior. Tá? Mas então o que eu quero mostrar para vocês é o Cabreira aqui, principalmente em V3. Então esse NOT na porção ascendente da derivação V3 pré-cordial, ok? Olha só esse aqui, que interessante. Esse aqui... por que a gente não vê espícula nesse eletrocardiograma, pessoal? O paciente de estimulação bipolar, lembra? Estimulação bipolar, geralmente a gente não vê espícula do eletrocardiograma. D1, a gente tem aqui o sinal de Chapman, né? D1, V6, olha só, que é esse entalhe de onda R, né? Inicialmente, então como se fosse ter R e R', né? Na verdade é só um entalhe, ou sabe o que parece também? Não parece a onda J de Osborne, só que o contrário, né? Como se fosse diametralmente oposta, um espelho à onda J de Osborne, porque a onda J de Osborne ela está no final, na porção descendente do complexo QRS. Aqui a gente tem o Chapman, que é a porção ascendente do complexo QRS. Aqui a gente tem a estimulação do eletrocardiograma, né, o paciente com marca-passo, e a gente não tem nenhum sinal. Veja que D1 é positivo, V4 a gente não tem NOT na porção ascendente, então esse aqui é um eletrocardiograma de estimulação artificial sem nenhum critério de Chapman ou Cabreira. Nesse eletrocardiograma, a gente já tem aqui o sinal de Cabreira em V4, a gente tem esse NOT na porção descendente, que é essa lentificação, que você vê que não, a onda S ela não é totalmente negativa, né? Totalmente reta, né? A gente tem essa descendência, isso que a gente chama NOT, na porção ascendente da alça do QRS, ok? Então, esse é o sinal de Cabreira. O sinal de Chapman a gente não tem, que é o R', que é o entalhe inicial na porção ascendente da onda R, não temos, nem em V6. E a VF a gente tem um NOT na primeira porção aqui
da porção descendente do complexo estimulado. Ok? Então, aqui, ó, azulzinho, cabreira, que a gente tem V4, e o note inferior, Chapman está de vermelho, aqui porque a gente não tem. Então, o que a gente tira de lição? Paciente que tem infarto antigo e dispositivos, né? Nós temos esses 5 critérios para a gente avaliar. Resumindo, pessoal, nenhum critério tem uma sensibilidade muito boa. O de cabreira tem a melhor sensibilidade, que é de 63,6%, mas todos os outros critérios isolados, eles têm uma sensibilidade muito baixa, ou seja, é muito difícil você encontrar esses sinais nos pacientes que têm um infarto antigo, né? Então, a sensibilidade varia muito. Mas quando a gente pega todos os critérios juntos, tenta unificar isso, a gente melhora principalmente a especificidade, né? Tanto a especificidade quanto a sensibilidade. A gente melhora até mais a sensibilidade, porque a gente tenta procurar mais critérios para tentar encontrar esses pacientes com infarto, né? Então, esses critérios, por exemplo, se estiver na parede inferior, quer dizer que ele teve um infarto inferior? Não tem nada a ver. Ou então o cabreira é só na parede anterior, o infarto foi anteroseptal? Não, a gente não pode localizar, a gente não consegue localizar o tipo de infarto, a parede acometida do infarto. Tá? Nos pacientes, então, como eu falei, em estimulação biventricular, ou seja, paciente com ressincronizador, infelizmente não serve, porque aquele QR lá em D1 é um critério tão importante, por exemplo, na estimulação biventricular, que é cansativo de ver isso quem tem ressincronizador e está bem locado, que o complexo QR é até um critério de a gente ter uma boa estimulação vindo do ventrículo esquerdo, da ressincronização. Certo? Então, a gente tem que ter todos esses comemorativos, todos esses critérios juntos para a gente aumentar tanto a sensibilidade como a especificidade para detectar infarto antigo nos pacientes com portadores de dispositivos, ou seja, marca-passo, CDI, né, o ressincronizador. Só que o ressincronizador, como eu falei, esses sinais eles não têm muita especificidade do diagnóstico de infarto antigo. Ok, pessoal? Então, eu passei um pouquinho, na verdade deu 1 hora certinho aí do nosso tempo, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou tentar agora responder algumas dúvidas. Quem tiver agora no chat aí, aproveite para a gente tirar um pouco de dúvida do que vocês tiveram. Eu posso voltar os slides aqui para quem teve dúvida, tá? Lembrando aí, a gente tem 2 tipos de cursos, né, na plataforma da Manoli, né? O primeiro curso que a gente tem é o curso intensivo de eletrocardiograma, que na verdade esse foi o primeiro curso que a gente produziu do nosso livro, né? Nosso livro é um livro com muitos exemplos, uma teoria sucinta, objetiva, mas com muitos eletrocardiogramas e traçados que a gente juntou ao longo do tempo para tentar mostrar para vocês. Praticamente tem todas as patologias conhecidas aí da eletrocardiografia, em muitos exemplos. Tem uma parte prática muito importante, muito interessante de fazer. Então, só não quer aprender eletrocardiografia quem está com preguiça mesmo, porque tem muito material, são mais de 400 páginas, só que um conteúdo muito prático, né? Então, para quem está começando na eletrocardiografia e quer se aprofundar mais, é um curso que a gente indica para o iniciante da eletrocardiografia. E para quem que já tem experiência, já fez o curso intensivo, a gente indica o curso avançado para aquele, como eu falei, o cardiologista, o médico que já tem experiência na área, né, medicina intensiva, ou emergência, aquele plantonista que faz pronto atendimento. Então, tudo isso é importante aí, até o curso avançado também para eles. Tá? Vou dar uma olhadinha no nosso chat. A gente teve umas perguntas que eu fui respondendo ao longo do tempo, né? Aqui o Dr. Tiago Aquino perguntou se o galavardam tem alguma relação com sopro, não arritmia, né? Mas o autor sim, eu acredito que sim, do sopro da estenose aórtica, né? Que simula o infarto.
mas da arritmia não tem relação mesmo, mas o sopro sim. Eu tinha respondido a pergunta do Murilo sobre os bloqueios interatriais, né? Se eles eram o parcial, aquele entalhe da onda P, era muito parecido com a sobrecarga atrial, né? Esquerda. Então isso a gente tem que sempre ver se a gente tem outros sinais de sobrecarga atrial esquerda, né? A gente vai procurar índice de Morris, índice de Macruz, todos os outros sinais que me mostram que tem uma sobrecarga atrial esquerda. Mas a gente não consegue saber só pelo eletrocardiograma se eu tenho uma lentificação do fascículo de Bachmann ou se eu tenho uma sobrecarga atrial esquerda pela lentificação do estímulo, que o átrio esquerdo é tão grande que ele demora para ser ativado por completo. Então isso a gente, pelo eletrocardiograma, infelizmente a gente não consegue saber isso, seria só por um estudo eletrofisiológico, né? Ou uma avaliação invasiva para a gente fazer isso, mas isso não precisa expor o paciente num estudo eletrofisiológico para fazer uma avaliação dessa, até mesmo porque clinicamente isso não vai mudar em nada no tratamento desse tipo de paciente, né? Então é isso, pessoal. Eu acredito que dentro desses sinais e epônimos aí da eletrocardiografia, a gente, a gente se despede aí com a nossa aula. E se vocês quiserem depois interagir dentro da plataforma da Manoli com algum outro tema para o nosso o webinar, a gente está à disposição aí para vocês responder para outros temas aí no futuro. Ok? Muito obrigado e se cuidem.